noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Semana passada tivemos um estudo sobre a oração, a importância da gente ter a nossa privacidade. E naquele culto, eu comentei que esse culto a gente pode falar sobre aqueles versículos que tudo que pedir em meu nome recebereis, só que daí tem um versículo que fala que a gente não recebe porque pede mal. E aí nós vamos explorar um pouco isso daí. E aí tem uma chave, mas não é uma fórmula mágica, que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos. Então, o tema que nós propomos hoje foi oração. Pedir o que Deus quer. E aí, o que será que Deus quer de mim para que eu possa pedir dele? E aí tem essa frase do A.W. Tozer aí, que fala, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Eu entendo, irmãos, que a oração é um aprendizado. A gente começa com aquela oração de criança, Papai do céu, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelo meu pai, pela minha irmã, pelos meus irmãos, e aí vai. E aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo. E eu acredito que é dessa forma. E eu acredito que os pedidos que Deus vai respondendo para a gente é literalmente igual a uma criança. Quando a gente entra numa loja de brinquedos, legal? Imaginaram loja de brinquedos? Tem um corredor por faixa etária. Por que é por faixa etária? Porque se eu pegar um brinquedo que é para uma criança de 10 anos e dar para uma criança de 2, vai ter pecinha que ela vai comer e vai gasgar. Por quê? Porque ela não está preparada por aquele presente. Então, assim é a oração. Nós só recebemos de Deus o que Deus nos preparou antes para receber. Então, por isso essa frase, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade, até eu entender o que Deus quer que eu peça, até que o meu coração esteja alinhado com dele. Quantos creem nisso, irmãos? Pode passar o próximo slide, irmão, por favor. Aí eu coloquei os 3 versículos, né? Não precisamos abrir, a não ser que você queira, mas o versículo número 1. Pois não sabemos como orar. Se você ler o complemento desse versículo, diz que o Espírito ora por nós. Por quê? Porque o Espírito conhece as nossas necessidades e nós não sabemos orar. Então, o Espírito, ele geme pelas nossas necessidades com o Pai. Romanos 8, 26. Só que, em contrapartida, nós lemos lá em João 14, que diz assim, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Fórmula mágica. Senhor, eu quero uma casa nova, no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero aquele emprego, no nome de Jesus. Amém. Amém? Será? Será que é isso que Deus quer? Que a gente tenha isso, tenha aquilo, entre naquele emprego, faça isso ou faça aquilo? E no próximo texto diz que, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Que motivos errados será que são esses, irmãos, que nós pedimos? Benefício próprio? Bens terrenos? Tudo que é temporal? Pedimos visando só para o nosso bel prazer? E aí nós temos que tomar um cuidado, né, com o tal do radicalismo. Quer dizer, então, que prazer é pecado? Quer dizer, então, que eu desejar um emprego, aquele emprego naquela empresa é pecado? Quer dizer que eu desejar uma casa maior, então, então não é isso que Deus quer? Não, espera aí. Qual foi o versículo que o Matias leu aí?
fazei tudo para a glória de Deus. Lá em Coríntios diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, talvez um dos motivos da gente não receber o que a gente quer é porque nós temos a nossa visão limitada. Apesar de termos a eternidade do nosso coração, a gente não consegue enxergar 1 metro na nossa frente. De tanto que o nosso coração está aqui, no agora. É uma reflexão, irmãos, que nós possamos, já de cara, pensar nos motivos que nos levam a orar, nos motivos que movem o nosso coração. Que motivos são esses? É motivo que exaltam o nome de Deus, que engrandecem? Próximo slide, irmã, por favor. Irmãos, eu combinei com ela de falando assim, vocês não se incomodem, tá? Porque é igual aqui, ó. Nós vamos falar, agora eu vou pedir para vocês abrir as suas Bíblias em Gênesis 18, nós vamos ler 13 versículos, do 20 ao 23. E reparem nessa imagem, irmãos. Eu pedi para abrir a Bíblia, agora eu peço para vocês olharem a imagem. Nós estamos falando de Abraão, tá? E essa imagem é aquele desenho que é uma linha que faz o desenho todo. Então, nós temos um homem, um outro homem, aqui na minha simples ilustração, aí no simples paralelo, aí como se fosse Deus e Abraão, e aí foi intencional ele estar ligado na mesma, com o mesmo risco, com o mesmo desenho. Por que isso? Porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, amigo é isso que está junto, está ligado conosco. E é isso que eu entendo que Deus quer que sejamos dele. E aí vamos ler um pouco dessa passagem, lá em Gênesis, então, no capítulo 18, do versículo 20 ao 23. No começo desse capítulo, é quando Deus, mais 2 homens, 3 homens, aparece a Abraão e promete um filho. Sara até fala assim, nossa, como eu posso ter filho, depois de velha, de idosa. E aí vai entrar no texto de que Abraão intercede por Sodoma. E essa oração foi atendida. Esse pedido foi atendido. E reparem, irmãos, que eu estou chamando de oração, mas não começa. E Abraão orou e intercedeu por Sodoma. Não. Abraão conversou, porque os 2 homens foram embora e ficou Deus. E Abraão conversou com Deus. O que eu entendo que oração é, nada mais é que uma conversa com Deus. Então, essa conversa, essa oração foi respondida. Vamos lá? Gênesis 18, do 20 ao 33. Vamos ler um pouquinho antes, a partir do 16? Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou a fazer? Pausa. Deus, através de profecia, Ele revela para nós antes de executar alguma coisa. Foi o que o Senhor falou aqui. Como eu posso esconder alguma coisa de Abraão que estou prestes a fazer? E aí continua. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações, o Senhor falando com Abraão, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então o Senhor falou para Abraão que ia acontecer, os 2 homens seguiram e Abraão ficou com o Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo
com o ímpio? Pausa. Por que que o Senhor revela as intenções dele? Se não for para mover o nosso coração, alinhar com o coração dele, eu não sei, irmãos. Porque foi isso que aconteceu. Porque se o Senhor não revela o que ele estava prestes a fazer, Abraão não ia fazer essa pergunta: exterminarás o justo com o ímpio, Senhor? E ele continua: e se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? E aí Abraão começa, né? Ele continua, aliás: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Percebe que é uma conversa? É claramente uma conversa. Percebe que a nossa oração deve ser literalmente uma conversa. Deus é Pai. Pai ele atende os nossos desejos. Mas não é só uma lista de pedido. É uma conversa, é uma amizade, é um diálogo. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 judeus em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Aí, ó. Não é que Abraão estava certo? Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e que eu não passo de pó e cinza. Opa, reconhece que ele é pó e cinza. Humildade: Senhor, eu sou pó e cinza, eu estou conversando com o Senhor, eu estou te pedindo. Mas ainda assim, permita-me perguntar, Senhor: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? E aí Jesus responde: disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. Abraão já estava ousado, vai crescer na ousadia. E se encontrar apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Abraão aí já ganhou terreno e foi embora, que nem quando está jogando bola. Driblou um, vai driblando o segundo, você vai na cara do gol. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não destruirei. Presta atenção no versículo 33, irmãos. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E o que Abraão fez? Voltou para casa. Simples isso, né? É muito simples, porque de fato é simples, não tem o que inventar. Uma vez que nós conversamos com Deus, o que nós temos que fazer? Vai para casa. Para que ficar preocupado? Você não pediu, você não conversou, você não teve o diálogo, você confia ou não confia no seu Deus? Sabe aquela história de que a gente pede, só que a gente fica assim: ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Poxa, irmãos, que tipo de relacionamento é esse que nós, como filhos, temos com o nosso Pai? A ponto de querer ajudá-lo, querer ensiná-lo: Senhor, eu quero aquele emprego naquela empresa, eu vou entregar o currículo para aquela pessoa, porque ela tem esse... Irmãos, Deus é Pai. Se for da vontade dEle, se for isso que Ele quer, vai acontecer. É por isso que nós sofremos de tanta ansiedade. É por isso que os nossos dias assim, sabe, às vezes demora, porque a gente fica, como diz mineiro, fica agarrado no problema. Fica agarrado na situação. E essa frase, para mim, é sensacional. E Abraão
voltou para casa. Ele voltou para o ordinário, ele voltou para o cotidiano, ele voltou para o dia a dia. Vou chegar em casa, vou abrir uma coca, vou tomar, vou fritar uma coxinha, vou comer, e a vida segue. Sabe? Outro dia eu estava refletindo, até conversei com a irmã. Você acha mesmo que Daniel entrou em desespero quando estava indo para a cova dos leões? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram, pelo amor de Deus, não me joguem na fornalha. Vocês acham mesmo que eles foram assim desesperados? Eu confesso, eu iria morrendo de medo. Eu ia segurando, falando, não me joga, não me joga. Será que a gente sabe que tipo de nível de intimidade nossa com o Senhor nós estamos tendo? Que tipo de confiança nós, de novo, insisto, na posição de filhos, estamos tendo com o nosso Pai? Às vezes, quando a gente faz uma comparação assim, irmãos, é até difícil. Talvez você tenha essa dificuldade de enxergar um relacionamento com Deus como pai, porque talvez você nem teve pai ou seu pai foi abusivo. Mas eu estou aqui para te apresentar um Deus Pai que cuida de ti. Que o Pai celestial nem se compara com o nosso Pai terreno. Quem teve a bênção de ter um pai que acompanha, que está junto, sabe da bênção que é. Imagine um Pai celestial. Então, se você não teve essa experiência, pode confiar, irmãos. Tenha essa conversa que Abraão teve com o Senhor. Tenha esse desenvolvimento, orar e continuar a orar até aprender a orar. Faça isso, se você não vai conhecer o que é um Pai celestial. Amém? Amém, irmãos. Slide número 4. Nas minhas anotações eu vou colocando o número do slide. E agora, irmãos, eu quero falar sobre mais um pedido. Ô, Bruna, eu vou pedir um versículo, aquele que eu falei para você, que eu só ia falar se eu sentisse no coração. Esse 1 Reis 3, de 3 a 15, é quando Salomão pede sabedoria. Quem acha lindo Salomão pedindo sabedoria? É fantástico, não é? E aí a gente fala assim, os irmãos do grupo da Almas Braque ontem viram que eu coloquei uma discussão lá e eu fico instigado, sabe, pela Bíblia, assim, foi sobre um outro assunto. Mas por que Salomão pediu sabedoria? Já foi um assunto que uma vez conversamos aqui na escola dominical. Você já parou para pensar por que Salomão pediu sabedoria? A Bíblia não relata a idade exata que Salomão assumiu o trono, ok? Os estudiosos dizem que foi 14, 16, 22 anos. Eu procurei nos livros de Crônicas, Reis, eu também não achei. E aí, quando a gente vai pesquisar, fala, realmente não tem, mas é por aí. Por que um jovem, eu já passei dessa idade já há algum tempo, mas por que um jovem de, vamos chutar, 15 anos aproximadamente, pediu sabedoria? Coincidência? Graça divina? É um parênteses que eu estou fazendo aqui, tá, irmãos? Antes da gente continuar no nosso texto. Provérbios 4. Por favor, Bruna. Provérbios 4, do versículo 3. E isso é um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Olha por que Salomão pediu sabedoria. Quando o Senhor falou para ele, pede-os o que quer, que nós já vamos explorar esse texto. Ele fala o seguinte, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, Davi, ok? Davi era o pai de Salomão. Um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não te esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E vai embora. Vamos parar aí. Irmãos, está dentro do parênteses ainda, tá?
Você que é pai, você fica somente feliz com o seu filho quando ele volta da escola e não mordeu nenhuma criança lá? Eu lembrei do Filipinho. Você só fica feliz quando você chega em casa e sua bolsa não foi jogada pela janela do carro em movimento? Filipinho é uma bênção, né, irmã? Sabe, legal, é ótimo uma criança que ela tem o costume de morder e quando ela voltou não mordeu ninguém, não brigou com ninguém, glória a Deus. Mas, irmãos, ensine os seus filhos a pedir sabedoria, a amar Jesus. E mais que ensinar, sejam exemplos. É aquela história, coma verdura. Cara, você não quer comer verdura? Como que seu filho vai comer verdura se você não quer comer? Então, antes de tudo, seja exemplo, seja aquela pessoa apaixonada por Jesus, para que seu filho veja Jesus em você, Jesus. E quando ele tiver uma oportunidade, se ele tiver essa oportunidade, que Deus chegar para o seu filho e falar assim: menino, pede o que você quer, menina, pede o que você quer. Você que é pai, o que teu filho pediria? O que você ensinou ele a pedir? Coisas terrenas ou coisas do céu? Fecha parênteses. Esse era o parênteses aí que Deus tinha colocado aí. Tá? Porque realmente, irmãos, vamos para o texto lá em 1 Reis, realmente pedir sabedoria é um negócio fantástico, mas não é do acaso. Né? Da outra vez eu falei, eu acho que o crescer na graça e conhecimento, crescer nos dois, é intencional e tem que partir de nós. Então, a sabedoria que Salomão pediu aqui, que nós vamos ler, ela não foi aleatória. Nada é aleatório. Então, que os nossos filhos, que as nossas crianças, que o que possa ser ensinado lá é ensinar as crianças a amarem a Jesus. 1 Reis 3, do 3 ao 15. Eu pulei o versículo 1 e 2, vamos para o 3. E já começa já assim. Salomão amava o Senhor. Ponto. Você pode falar assim, mas Davi teve problema com os outros filhos. Teve, isso é verdade. Só que cabe a nós fazer o nosso papel. Porque o que Deus tiver preparado vai acontecer, irmãos. Tá? Então, o que Davi ensinou para Salomão, deu certo. Porque Salomão amava o Senhor. O que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso em lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibom para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Homem exagerado ou não? Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Segura. E aí? Alguém duvida que se Salomão tivesse pedido vida longa, riqueza, poder, Deus não teria dado? Alguém duvida? O próprio Senhor chegou para o garoto, vou chamar assim de garoto, falou: garoto, peça o que você quiser, qualquer coisa. As crianças lembram do gênio da lâmpada, né? É tipo isso, peça o que você quer, que eu te darei. Uau, o que eu posso pedir? O que está no meu coração ardendo, o que eu mais quero? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, mas ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande a bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, aquele que o Senhor cuidou. Mas eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. E aí vem o versículo 9, que todo mundo se encanta. E eu me encanto também, tá, irmãos? Dá, pois, ao teu servo
um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Dá ao teu servo um coração sensível, dá um coração ao teu servo entendimento, sabedoria, que eu não tenho. Se o Senhor não der, esse povo está perdido, porque eu sou jovem e não sei o que fazer. Dá-me sensibilidade, Senhor. O que isso tem a ver com riqueza, saúde e poder? Percebe que a preocupação dele, e agora, Deus, o que eu faço? Tem uns vídeos, né, dos rios do Instagram, e agora, o que eu faço? É isso, e agora, o que eu faço? Pois, quem pode governar este teu grande povo? Porque eu não posso, eu não sei. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não vida longa, nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Será que Salomão pediu o que Deus queria que ele pedisse? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque no próximo versículo 13 ele continua: também te darei o que não pediu. Você só me pediu coração justo, sabedoria, sensibilidade. Você só me pediu isso, Salomão. Como você é bobinho. Você poderia ter me pedido muito mais. Mas você pediu o que eu queria que você pedisse. Então, eu te darei o que você não pediu, riquezas, fama, e de forma que não haverá rei igual você durante toda a vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Para quem queria só sensibilidade, ele ganhou muito mais. Percebe o benefício de estarmos próximos do Senhor? Percebe, irmãos, o benefício que o Senhor tem para nós, se nós estivermos alinhados com Ele? Que o que tem que prevalecer na minha vida não é a minha vontade. Eu não sei o que fazer, Senhor. Sem a Tua direção, sem a Tua sensibilidade, dá-me capacidade de discernir entre o mal e o bem. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir voltou para Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou ofertas à comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a corte. E aí? O que pedir é o símbolo aí, né? Se você precisava de uma ideia, já estou dando as dicas já. Tá? Eu peguei essa dica quando eu estava estudando, tá, irmãos? Porque Deus revelou a palavra dele primeiro para mim, eu fui abençoado. Eu só estou transmitindo o que eu recebi. Percebe que, sabe aquela ideia de evangélico, de crente, de cristão, ser pobre, sabe? Tem nada a ver, não tem nada a ver. Que isso é a menor das nossas preocupações. Que se o Senhor for da vontade dEle, Ele vai dar e ponto final. Que essa deve ser o menor das preocupações. A nossa preocupação é: Senhor, eu quero ter um coração alinhado ao Teu.
Eu quero saber, Senhor, o que o Senhor tem para mim, porque daí eu vou pedir isso. Ah, mas não sabemos pedir. Graças a Deus o Espírito conhece as nossas necessidades e pede por nós, irmãos. Porque se hoje você acha que está ruim, imagine se o Espírito não pedisse por nós. Porque se for depender do nosso pouco esforço, tá bom, vou falar do meu pouco esforço, não vou falar de vocês. Talvez eu nem sei onde estaria. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que conhece as minhas necessidades e intercede por mim. Ajuda-me, Senhor, a entender o que o Senhor quer, para que eu possa querer isso também. Eu não quero nada diferente do que for da Tua vontade. Eu só quero a Tua vontade, seja ela qual for. Você tem coragem de fazer essa oração? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque isso significa total dependência do Senhor. Riqueza, poder, vida longa, tudo isso vai bem, se for na medida certa e se for da vontade de Deus. Slide 5. Tem uma outra passagem. No Lucas 4. Matias pregou isso no sábado dos jovens, aí no último culto. Quando Jesus foi levado ao deserto, o que o diabo ofereceu para Jesus? Sabedoria? Não foi sabedoria. Ele ofereceu saúde, alimento. Peça para essas pedras transformar em pão. Depois, o que Jesus pediu? O que o diabo ofereceu? Ofereceu todos os reinos do mundo, sendo que nem era dele. Ok, não vamos entrar nesse... Mas ele prometeu isso. Ou seja, ele ofereceu riqueza. E também, ele falou, já que você é Deus, joga. Você não tem esse poder para os seus anjos te segurar? Joga daqui de baixo. Como diz o pastor Paulo Borges Júnior, não há nada mais triste, irmãos, do que uma pessoa que tem saúde, mas não tem sabedoria. Sabe o que é isso? Desperdício. Isso é um equívoco. Não há nada mais insuportável, fútil, do que uma pessoa que tem riqueza e não tem sabedoria. Quantas pessoas nós conhecemos fúteis, só fala de coisas. Quero trocar de celular, carro, casa, só isso. Riqueza sem sabedoria é futilidade. E poder sem sabedoria, sabe o que é? É opressão. É ditadura. É crueldade. Por que nós queremos essas três coisas, saúde, riqueza e poder, se a gente não tem sabedoria? O que tem que partir do nosso coração é o desejo por sabedoria. Senhor, eu quero sensibilidade. Eu quero poder ver o meu irmão sentir uma necessidade e ajudá-lo. Eu quero estar diante de uma situação que eu preciso resolver, que eu tenho a necessidade de resolver, e eu tenho essa sabedoria de resolver. E sim, Deus, enquanto eu estiver na terra, eu quero ter vida longa, eu quero ter saúde, mas antes disso eu quero ter sabedoria, para que a minha passagem aqui não seja uma futilidade. E essas três coisas é o que o Senhor deu para Salomão lá atrás. Então, vocês entendem que o problema não está nas três coisas? Você tem saúde, glória a Deus. Você tem riqueza, glória a Deus. Você tem poder, glória a Deus. E a sabedoria? E a sabedoria, irmãos? E o discernimento entre o bem e o mal?
entre ver uma coisa errada e ficar quieto. A justiça de Deus é muito mais do que a gente ficar bravo, sabe? Com alguém que fura a tua fila, alguém que corta a tua frente no trânsito. Não é esse senso de justiça. Que nós possamos aprender a pedir essa sabedoria. Mas e aí? Será que se eu pedir, o Senhor dá? Slide 6. Tiago 1, de 5 a 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, reflitam no coração de vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Só que continua, irmãos, não parou aí. Peça, porém, contudo, entretanto, todavia. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Deus tem uma prateleira cheia de sabedoria, pronta para dar livremente. Ou seja, eu entendo que sabedoria é uma das coisas que Deus quer que nós pedimos, né? Desculpem meu português. Pode pedir à vontade, irmãos. Está lá, perdendo. Não tem data de validade. Pode pedir à vontade, não vai estragar. Não tem problema de shelf life. Quem trabalha com estoque aí sabe o que é isso, qualidade. Não tem problema de concorrência. Não tem uma melhor que a outra. Está cheio de sabedoria para todos nós. Só que o problema é que nós não queremos isso que Deus quer dar para nós. Então, o título é Pedir o que Deus quer que nós pedimos, né? Peçamos. Nossa, eu falei tudo errado aqui. A gente fica nervoso, tá, irmãos? Pedir o que Deus quer que a gente pede, né? Não era isso, mas era quase isso. Uma das coisas é sabedoria. Eu não sei se quando eu dei o spoiler semana passada, era isso que você esperava. Se você esperava uma chave, sabe? Nossa, então eu vou fazer aqui 1, 2, 3, bum, pediu, aconteceu. Não sei se era isso que você esperava. Se era isso, me perdão por desapontá-los. Na verdade, eu quis expor... Na verdade, não foi eu que quis, né? Na verdade, o que era para acontecer era para a gente expor o nosso coração. Se o nosso coração anda, sabe, longe da luz, com pensamento alheios, com pensamentos errados, exponha teu coração à luz. Não há pecado que resista a isso. Não há desejo impróprio que resista a isso. O nosso coração não resiste ao que Deus quer, desde que eu disponibilize o meu coração. Spoiler da semana que vem. Nós vamos estudar um pouco sobre a oração do Pai Nosso. É um pouco, tá, irmãos? Tem estudos muito profundos. Eu sou só o Rafa aqui. Lá na oração do Pai Nosso tem 6 petições, se é assim que pode dizer. 3 que falam sobre a preeminência de Deus, preeminência, qualidade, e 3 do homem. Vamos só explorar um pouquinho só e ver o que Deus tem guardado. Porque eu já aprendi que na semana passada é importante eu buscar a Deus. É importante ter um momento de privacidade. E hoje
eu aprendi que se eu não recebo, é porque meu coração não está alinhado com o coração de Deus. Porque a minha vontade está querendo sobressaltar a vontade de Deus. E se é isso que realmente está no nosso coração, nós achamos a raiz do problema. Nós temos um diagnóstico, né? É tão ruim quando você tem alguma coisa, vai no médico e ninguém sabe o que é. Hoje nós temos um diagnóstico. Sabe? E que nós possamos ouvir, sabe, irmãos? Ouvir. Nós temos a péssima, estou falando nós de novo, me perdão, vou falar eu. Eu tenho a péssima mania de ouvir e já sair falando. Prova disso, o filtro de casa quebrou. Levei para o meu amigo arrumar. Daí ficou lá, levamos no sábado. Daí ele mandou uma mensagem: ô Rafa, fica tranquilo que você não vai gastar menos, você vai gastar menos de 1.000. Daí eu mandei na hora: o quê? Você está louco? Eu vou gastar R$1.000. Por quê? Eu vou falar eu de novo. Eu tenho a péssima mania de mal ouvir direito e sair falando, e já reagir. Então, irmãos, que nós possamos ouvir, 2 ouvidos com uma concha, uma língua fechada por uma arcária dentada, que significa que eu tenho que prendê-la, e que eu possa ouvir de Deus, ter essa sensibilidade de alinhar o meu coração com o dele. Amém? Vamos orar? Oh Pai, nosso coração, ó Deus, não passa de uma criança mimada, que não conhece a Tua vontade, que não conhece o Seu desejo. Ensina-nos, ó Deus, a orar, que nós possamos, ó Deus, eu e você, meus irmãos contigo, que nós possamos, ó Deus, desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Que nós possamos saber que o Senhor é o nosso Pai, e um Pai que dá presente, um Pai que honra, e um Pai que corrige, um Pai que tem a melhor das intenções, um Pai que nós aprendemos na Tua palavra que não há maldade, que não há sombra de variação. Que nós possamos, ó Deus, de uma vez por todas entender que o Senhor é soberano, e que nós possamos entender, ó Deus, a nossa pequenez, que nós não passamos de pó. Ó Deus, eu agradeço porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina através da palavra. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com meus irmãos pouco do que o Senhor falou comigo. E que assim como eu fui despertado, ó Deus, a alinhar a minha vida, os meus desejos, o meu propósito a Ti, ó Deus, que os meus irmãos aqui presentes possam fazer o mesmo. Que nós possamos entender, ó Deus, que o problema não está em querer ter as coisas. O problema está em não ter a sensibilidade entre discernir o que é certo e o que é errado. Não ter, ó Deus, a sensibilidade de pedir sabedoria. E é sabedoria que só o Senhor pode dar. É sabedoria que nós não vamos aprender em livros. É sabedoria, ó Deus, que nós vamos ler na Bíblia, mas que nós precisamos desenvolver e receber de Ti. Nos ajude, Pai, a estar mais próximo de Ti. Não passamos de crianças, ó Deus, debaixo do Teu olhar. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a desenvolver e a crescer. Que o Senhor nos dê maturidade, ó Deus,
e que nós possamos sim, ó Deus, aprender a receber o presente que estamos preparados para receber. Que nós possamos, ó Deus, aprender que se o Senhor não deu é porque nós não estamos preparados. Nós não temos a maturidade ainda para ter o que o Senhor quer nos dar. Nos ajude a entender isso e a desenvolver isso. Obrigado, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando uma boa noite de descanso. No nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Amém? Você que trouxe a sua oferta, como diz o pastor, não leve para casa, trouxe para entregar. A irmã vai estar ali recebendo, tá? Com a salva, você pode depositar ali. E vamos encerrar, vamos em paz para os nossos lares. Eu vou pedir para o Naldo orar pelas pessoas que vão ofertar, para quem tenha vontade, mas não tem condições, e que possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade, irmãos. Paz do Senhor, irmãos, amém? Estamos abençoados, né? O Rafa estava ministrando aqui, eu lembrei de um amigo nosso lá de Indaiatuba, que uma vez eu fui na casa dele levar um carro para ele falou assim, vem aqui conhecer, eu já contei isso aqui, eu acho, a garagem da minha moto, né? Sou Ramiro, né, Dani? E aí eu fui lá conhecer a garagem da moto dele, só que ele não tinha moto, irmãos, mas ele já tinha a garagem da moto, né? É mais ou menos o que o Rafa disse, né? Às vezes nós não recebemos ainda de Deus aquilo que você pediu, porque nós não estamos preparados para administrar aquilo, né? Mas Deus, irmãos, Ele é fiel e poderoso para te capacitar, né? E as suas petições, com certeza, serão atendidas assim que você tiver condição de saber administrar elas, amém? Vamos orar pelos ofertantes. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por esta noite, por esta palavra, por tudo que nós ouvimos aqui. Agora eu te peço que o Senhor possa abençoar cada ofertante na tua casa, Pai querido. Continue abençoando a vida financeira dos teus filhos, a nossa vida financeira, Pai. Muito obrigado porque nós temos um emprego, meu Deus querido, nós temos o sustento dos nossos lares, meu Pai, nós temos a provisão para a nossa casa. Senhor, repreenda toda seta maligna contra a nossa vida financeira. Abençoa os teus filhos e prospera, Pai, em todas as áreas. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para ofertar também, Senhor, uma oferta alçada nessa noite. A nossa semente, meu Deus querido, que venha frutificar, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, que nós temos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo resplandeça sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado em nome de Jesus.